O mistério que fez centenas de pessoas dançarem até a morte. Ano 1518, Estrasburgo, atual França. No verão de 1518, algo inexplicável começou a acontecer em uma pequena cidade da Europa. Não havia guerra, não havia invasão, não havia qualquer aviso de que a história estava prestes a registrar um dos episódios mais perturbadores já testemunhados pela humanidade. Nas ruas de Estrasburgo, uma mulher deu alguns passos, depois começou a dançar. No início parecia apenas um comportamento estranho, mas as horas passaram, o dia terminou, a noite chegou, e ela continuava dançando, sem conseguir parar. Ninguém imaginava que aquele seria apenas o começo de uma tragédia que desafiaria a medicina, a religião e a própria lógica. Em poucas semanas, dezenas de pessoas passaram a dançar de forma incontrolável, logo eram centenas. Homens, mulheres e até idosos se moviam freneticamente pelas ruas, como se uma força invisível controlasse seus corpos. Eles gritavam de dor. Seus pés sangravam. Seus músculos rasgavam. Mesmo assim, continuavam dançando. Alguns desmaiavam apenas para levantar minutos depois e recomeçar o movimento. Outros caíam mortos por exaustão, ataque cardíaco ou derrame, diante do olhar desesperado de familiares que nada podiam fazer. As autoridades estavam completamente perdidas. Médicos da época acreditavam que o sangue das vítimas havia sido aquecido por uma influência misteriosa. Em vez de impedir a dança, recomendaram exatamente o contrário. Construíram palcos. Contrataram músicos. Chamaram tocadores de tambor e flautistas. Acreditavam que, se os doentes continuassem dançando, expulsariam aquela estranha condição do corpo. Mas o efeito foi devastador. Quanto mais música tocava, mais pessoas começavam a dançar. A cidade inteira parecia mergulhar em um pesadelo coletivo. Relatos históricos descrevem pessoas implorando para que alguém quebrasse suas pernas apenas para conseguirem parar. Outras choravam enquanto seus corpos insistiam em continuar se movendo contra a própria vontade. Era como se a mente tivesse perdido completamente o controle sobre o corpo. O medo se espalhou. Muitos acreditavam que aquilo era um castigo divino. Outros diziam que um santo havia lançado uma maldição sobre a cidade. Havia quem jurasse ter visto expressões de terror nos rostos das vítimas enquanto elas dançavam sem qualquer alegria. Séculos depois, a ciência ainda tenta explicar o fenômeno. Uma das teorias sugere que um fungo chamado esporão do centeio contaminou os alimentos, provocando alucinações e espasmos semelhantes aos causados por substâncias psicodélicas. Outra hipótese aponta para uma poderosa psicose coletiva, desencadeada por anos de fome, doenças, extrema pobreza e medo constante. Sob intensa pressão emocional, centenas de pessoas poderiam ter desenvolvido uma reação psicológica capaz de produzir sintomas físicos impressionantes. Há ainda pesquisadores que acreditam que nenhuma teoria, isoladamente, consegue explicar tudo o que aconteceu naquele verão. Como centenas de pessoas começaram a apresentar exatamente o mesmo comportamento? Por que algumas dançavam durante dias inteiros? Como era possível continuar se movendo mesmo com o corpo completamente destruído? Essas perguntas permanecem sem respostas definitivas. Os registros da época existem. Os relatos foram preservados. Cronistas, médicos e documentos oficiais confirmam que o episódio realmente aconteceu. Mas o motivo? Esse continua envolto em um dos maiores mistérios da história. A chamada peste dançante de 1518 não foi apenas uma curiosidade medieval. Ela revelou o quanto a mente humana ainda guarda segredos capazes de desafiar qualquer explicação racional. Até hoje, especialistas estudam esse caso em busca de respostas que talvez nunca sejam encontradas. Porque algumas histórias não assustam apenas pelo que aconteceu. Elas assustam porque ninguém consegue explicar como aconteceram. E talvez esse seja o detalhe mais inquietante de todos. Se um evento como esse ocorresse novamente nos dias de hoje, será que conseguiríamos encontrar uma resposta?
ou apenas assistiríamos, mais uma vez, a humanidade sendo derrotada por um mistério impossível de compreender?